Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje eu estou iniciando já até sem a página inicial aqui do canal, né? Só para mostrar um pouquinho do nosso serviço de assinatura, que seria, tá aqui com o link do grupo de espera, mas seria esse serviço de investimentos com indicações de ações, FIIs, FIAGs, estoques, REITs, ETFs. Tem um vídeo aqui falando da plataforma com o meu parceiro Abinael, que tem a parceria comigo lá no Instagram. Então a gente está com um grupo de espera, tá? Tem algumas imagens aqui da plataforma, os preços justos que a gente trabalha, tá? Tem cursos, análise de carteiras, enfim. E falando mais uma vez aqui também sobre como funciona o canal, tá pessoal? Nosso canal é com foco em Small Caps e Stocks, mas aqui na página inicial do canal vocês conseguem ver alguns vídeos que a gente já fez, tá? E se vocês digitarem aqui na lupinha, essa lupa aqui dentro do canal, vocês conseguem pesquisar. Hoje a gente vai falar sobre a AS Brasil, né? Deixa eu separado aqui. Tem um vídeo aqui de 11 meses atrás, um vídeo bem legalzinho. Também tem o Investor Day da AS Brasil, não sei se eu vou achar aqui. Está dentro da playlist aqui, ó, separado por playlists. Então tem o Investor Day, cadê? O Investor Day 2023, vamos ver se está aqui. Tem um vídeo bem completo da AS Brasil. Acho que não está nesse de 2023 não. Deve estar no Investor Day 2022. Então tem muito vídeo aqui, tá, explicando o modelo de negócio da empresa, são vídeos um pouco mais longos. Aqui, Investor Day AS Brasil, tá, ASB3. Não sei porque que não apareceu na busca, mas tem aqui também, ó, mostrando como que é a geração de valor deles, a questão da diluição, que eles fazem muita emissão, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o canal, tá? E vamos lá falar um pouquinho da empresa, tá? Então, da apresentação institucional aqui da AS Brasil, vamos ver se está certinho aqui. Agora dos resultados de maio de 2024, né? Parece que muita gente não gostou dos resultados, então a gente fala um pouquinho da evolução das construções, de algumas geradoras aí, eles estão tentando migrar para esse movimento aqui de energias renováveis, principalmente com foco em eólico, né? Então estão aqui, ó, aceleração de turnaround de ativos eólicos, né? Por quê? Porque a disponibilidade desses ativos não era tão boa, então está bem melhorando. A AS Brasil ela já deu um indicativo de sair, fechar capital aqui no Brasil, então eu não vejo com bons olhos, tá, a governança deles. Elas fazem emissões constantes, então aquele vídeo lá do Investor Day, a gente fala um pouquinho que tem que observar bastante a taxa interna de retorno e a diluição dos acionistas. Eles conseguiram aumentar aqui o nível de contratação, que seria a contratação dos serviços deles para a população em geral, tá? E eles conseguem capturar uma receita maior com aumento de preços. Tá com uma margem líquida altinha e tal, gestão de endividamento. Esse endividamento eles controlaram por conta de emissão, então o endividamento da AS Brasil estava bem altinho. Calma aí que passou muito. Cadê? Falando aqui das usinas que estão em construção, tá? A gente vê que em megawatts não é muita coisa, tá? 107 megawatts aproximadamente, ó, compõe aqui, que foi construído nos últimos anos. Ele já tem aqui, entrou em operacional Cajuína 1, no quarto tri de 2023, então esse aqui entrou com uma parcela grande, tá? Cajuína 2... É um complexo de vários ativos eólicos, né? Então vocês podem ver aqui que na Cajuína 2 tem 65 e tem 52 de operação, 65 estimado, e eles têm conclusão prevista aqui para o primeiro semestre. Então talvez aqui vai entrar uma receita um pouquinho maior. Também tem Tucano, a gente vê que ainda falta uma parcela aqui considerável, de 40 para 52, mas a conclusão também no primeiro semestre. Então talvez para o fim do ano, até no ano que vem, a gente comece a ver uma receita maior da AS Brasil, tá? Tem aqui a construção também de geradores solares, tá? E essa daqui ainda vai demorar um pouquinho, tem que fechar contratos, porque por mais que você conclua a operação, a gente vê que conclusão no terceiro trimestre, demora um pouquinho para fechar os contratos, tá? Governamentais. Vamos lá passar um pouquinho aqui falando do operacional. Aqui o fator de capacidade médio de geração eólica. Então a gente vê, por isso que eles falaram da questão do turnaround, né? Porque a gente vê que a capacidade média de geração eólica deles em 2024, ó, bem baixo, ó, por conta de menor velocidade média dos ventos. Então, eles têm passado por alguma dificuldade, né? Anomalia de vento. A gente sabe que a questão do clima no Brasil, no mundo todo, está sendo afetada. Então, não é diferente aí nesses resultados aqui que a gente vê na parte eólica, tá? A gente vê até que no segundo trimestre, aqui dos anos passados, tá um pouquinho bem mais alto, ó. Primeiro trimestre também, e esse trimestre foi bem aquém dos outros, tá? No segundo trimestre estava até um pouquinho melhor que 2022. Então eles estão oscilando bastante, tá? Então isso daí impacta
na disponibilidade de geração de energia acumulada que eles conseguem gerar. Aqui eles segmentando aqui por parques eólicos deles, né? Então tem vários aqui e tal. Deixa eu ver que a disponibilidade até ficou boa, mas aqui em Araripe caiu bastante. Mas eles até botaram aqui, ó, um 2 aqui explicando que eles tiveram a substituição de um transformador, tá? Então isso aqui impactou bastante na disponibilidade aqui em Araripe. Eles têm um estoque de energia acumulada, anteciparam algumas manutenções, enfim. Mas a questão da anomalia dos ventos está afetando um pouquinho a companhia, tá? Baixa performance e tal, então eles melhoraram a disponibilidade aí da operação, mas não está girando tanto como deveria para gerar energia, tá? Então aqui o vento caiu, eles conseguiram aumentar a disponibilidade. Não parece que é um problema deles, tá? É um problema climático. O problema é que eles concentraram muito em eólica, né? Eles tiveram um problema no passado de geração hídrica, né? A partir de usinas hidrelétricas, e aí sofrem bastante quando tiver um evento climático focado em ventos. Se eles tivessem também a questão da energia solar mais forte, poderia mitigar, mas eles não são fortes. Eles até conseguiram gerar um pouquinho mais, ó, em gigawatts. Entraram alguns novos ativos aqui, ó, bem mais forte para o primeiro trimestre de 2024. Então a gente espera até para o final, para o segundo semestre, novos ativos entrando e impactando até mais nessa geração. Então, mais uma vez, botando aqui no trimestre, disponibilidade bem maior, quase 100%. Irradiância, aqui algumas métricas aqui de vento, geração também, gerou um pouquinho mais. Cenário hidrológico, a gente sabe que não é tão bom, ó, período de chuvas frustrado, pelo menos onde eles concentram as usinas, tá? Que lá em São Paulo eles sofreram muito no passado, ó. E aí tem uma representatividade ainda grande. E por que eu falei aí que eles poderiam mitigar possivelmente se eles tivessem uma geração hidrelétrica mais forte? Se não fosse tão concentrada no São Paulo, né? Daí eu poderia até ter detalhado melhor quando eu falei a primeira vez. Porque a concentração deles em São Paulo prejudicou no passado e por isso que eles começaram a buscar ativos de energias renováveis. Então a gente está vendo aqui um impacto bem grande aqui na geração. Ó. A principal geração de energia ainda é hídrica. Ó. Era 3,4 gigawatts. Quanto que é aqui? Eólica? Que tem, né? Ó, 1 gigawatts, né? Então a hídrica ainda gera bastante e caiu muito. Então isso impactou bastante. A gente vê que o GSF, né, que seria a garantia aí de fornecimento de energia de maneira nacional, né, uma métrica utilizada pela Operadora Nacional de Energia Elétrica, está no nível bom, mas caiu, né, 91% e tal. Fica preocupante aqui quando cai abaixo de 70%, porque aí as geradoras hídricas acabam sendo muito impactadas porque é repassada uma verba um pouquinho menor. Tem uma proporção aí, um cálculo de proporção entre todas as geradoras, tá? Então você tem um percentual lá e esse GSF é um percentual nacional. A gente vê que o índice de seca aqui caiu um pouquinho e tal, a fluência também dos rios, então a gente vê que está bem ruim. Apesar de estar chovendo muito no sul, lá no sudeste não foi tão forte, né? Aqui no sudeste, no caso. A gente vê que o nível de contratação hídrico deles para o futuro vai ser mitigado, ó, lá para 2030. Eu acho que eu falei isso bastante no Investor Day, tá? Que a partir aqui de 2026, 2027, ó, 2027 principalmente, a gente vê vai ter uma redução considerável, tá? No nível de contratação hídrico. Então seria que o contrato, a quantidade de receita, né, basicamente falando, que sai de geradoras da parte de geração hídrica, de hidrelétricas, tá? Então a gente vê que é muito grande aqui, ó, até 2025, 2024 também, tá? Eles vão reduzindo. E aqui o nível de contratação total. A gente tem um edgezinho, né, porque eles tiveram um problema no passado, com essa questão de cair o GSF muito, então eles fazem uma proteção aqui de comprar energia no Mercado Livre para revender, ao invés de não fornecer a energia, tá? O preço médio de venda a gente vê que estável, a gente não sobe muito esse setor. E falando agora dos resultados financeiros, a gente vê aqui a margem líquida. Veio aqui boa parte aqui ainda da parte hídrica, né? Margem operacional líquida. Aqui é margem operacional, né? E baixa performance dos ventos impactou muito aqui na eólica, né? Porque eles têm os gastos lá de produção, né, de operação daquele parque eólico e ainda os gastos operacionais, né, dessa matriz. Então a gente vê que consumiu muito mais do que receitou, por mais que eles tenham aumentado a disponibilidade, né? Solar ainda está receitando um pouquinho mais, né? E outros, a comercialização aí, né, no Mercado Livre. Eles também estão prometendo muito, a Lupar falou nisso, né, e comercializar direto com alguns clientes, tá? Sem passar por esse indicador do GSF, que é um indicador mais gerenciado pelo governo, tá? Então já que solar irradiância do solar, né? Tinha falado que era eólica, disponibilidade alta, mas ainda é bem pequenininha, eólica, ventos abaixo da média.
E a hídrica a gente viu que sofreu bastante. Então, a gente vê aqui que os custos e despesas operacionais, eles tiveram um aumentozinho de 10%. Inflação aqui impactou bastante. E o EBITDA até teve um leve aumento, né? Mas aqui eles estão botando ajustado. Aqui é no 2023, desculpa. Então aqui de 2024 para 2023 a gente vê que teve uma queda brusca, tá? E teve alguns não recorrentes que impactaram mais ainda. Esses não recorrentes são... Cadê o 2? Eles não detalharam esse efeito não recorrente. Mas a gente vê que no ano passado foi bem mais forte, tá? Então teve uma queda brusca. Resultado líquido, olha só, prejuízo líquido. E olha que eles fizeram emissão para reduzir lá o resultado financeiro, mesmo controlando a dívida, a gente vê que dando prejuízo. Então a AS Brasil tem um caminho longo aí para percorrer para melhorar esses resultados, tá? Apesar disso aí, a gente vê que teve um fluxo de caixa, uma geração de caixa boa, captou um dinheirinho aí também, teria que ver com calma, de repente, geralmente é debenture, né? Resultado financeiro ainda come bastante do resultado da companhia, tá? Até do ponto de vista do fluxo de caixa, 372 milhões. Né? Então eles investiram aqui, ó, 568 e tal. Eles prevêem investir, né? Aqui falando um pouquinho da amortização, ó, tem 2,4 de dívida, mas eles têm muita dívida ainda para quitar. Dívida líquida e EBITDA ainda tá alto pra caramba. Isso aqui é da AS Brasil, né? E a AS Operações. Ó, e eles têm um covenant alto de 4,5 vezes. Mesmo assim, essa dívida líquida sobre EBITDA tá bem alto, mesmo com essa emissão recente que eles fizeram, tá? Reestruturação e tal. Então, assim, a AS Brasil não tá com resultado muito bom. O operacional, dívida continua alta, mesmo com emissão. Está até falando aqui que o menor custo médio, prazo é longo e tal, mas impacta muito, né? A gente viu que impactou no fluxo de caixa, impactou no resultado líquido. Então, ainda estão melhorando aqui esses ativos eólicos, a questão climática ainda prejudica mais ainda, estão tentando melhorar o portfólio, né? Reduzindo a participação hídrica, que está impactando ainda. Redução da alavancagem ainda está muito longe do ideal. Então, esse daí foi o resultado da AS Brasil, tá, pessoal? Espero aí que eu possa ter feito um resumo rápido para vocês. Mais uma vez, se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise, tá, pessoal? Deixa eu sair aqui da tela. É muito legal porque tem aqui análise de vários ativos, inclusive que os assinantes solicitam, não só o que a gente acha interessante. A gente coloca nas carteiras recomendadas o que a gente acha mais interessante, tá? Inclusive uma carteira aqui para trade e tal, com preço justo. Um grande diferencial também é que a gente coloca 3 cenários de valuation: pessimista, provável e otimista. Isso daí varia de acordo com o cenário macroeconômico, de acordo com o endividamento das empresas também, dinheiro em caixa, geração de caixa. Tá? Então tem algumas imagens aqui mostrando como é que é e tem um vídeo, tá? Tem um vídeo aqui do Abinael. Inclusive a gente tem aqui também parte de imposto, tributação, alguns curso de FIIs do Abinael, análise de carteira, lives, enfim, e ETFs também, tá? Então esperamos vocês lá. Forte abraço.